Arron, aqui é Selene Diecat, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Inti. Mas antes da gente falar do Deus do Sol, já vou pedindo para você deixar aqui o seu like. Convido quem não é inscrito na página ainda a se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. E também convido você que já cultua essa divindade a deixar aqui nos comentários, como que é a sua relação com o Inti, como que você cultua com oferendas, enfim. E se você gosta do meu trabalho, quiser e puder ajudar, vai ser muito bem-vindo para eu poder continuar trazendo aqui essas pesquisas para vocês. O envio de superchat, super sticker, valeu demais. Você pode se tornar membro do clube de canais ou você pode enviar um Pix de qualquer valor. E a chave para enviar o Pix está relacionada aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, vamos começar a falar sobre Inti, Inti é o deus do sol e divindade patrona do Império Inca, sendo associado à luz, calor, vida e prosperidade. Todos os panteões pagãos têm seus deuses solares, e para os Incas, Inti também era o deus padroeiro da agricultura, dos impérios, da fertilidade e da conquista militar. Acreditava-se que ele era o deus mais poderoso dos Incas. Chamado de servo de Viracocha, exercia a soberana no plano superior ou divino, do mesmo modo que um intermediário seu, o imperador Inca, chamado Filho de Inti, reinava sobre os homens. Inti era considerado o ancestral divino dos Incas e responsável por garantir a sobrevivência e o bem-estar do seu povo. Ele é uma figura importante e uma das divindades mais proeminentes de todo o panteão andino. Ele é conhecido como o doador da vida e era adorado principalmente pelos fazendeiros, que o chamavam para receber boas colheitas. Inti era uma divindade central na religião Inca, cujas origens remontam às crenças e práticas religiosas das culturas da região dos Andes, especialmente da civilização Tiahuanaco. Com a ascensão do Império Inca, Inti tornou-se uma figura proeminente no panteão religioso. E além dele, o deus do sol também é conhecido, além de Inti, melhor dizendo, o deus do sol também é conhecido como Apu Punchal em algumas fontes. Em diversas representações, Inti recebeu, ou melhor dizendo, exibiu aparências variadas, mas certos elementos fundamentais persistiram. Ele é frequentemente retratado como uma figura humanoide com um rosto radiante, seu semblante ocasional escavado para conter pó de ouro ou as cinzas dos corações dos reis incas. Uma coroa de fogo semelhante a chamas, ou raios solares, ou até penas, irradiava de sua cabeça dourada em forma de disco. Alternativamente, algumas representações o transformaram em um puma, condor ou serpente, incorporando as criaturas formidáveis que refletem a natureza multifacetada do Sol. A sua estátua mais sagrada foi mantida em seus santuários em Cusco. Muitos destes discos foram supostamente guardados em Cusco, capital do Império Inca, bem como em santuários por todo o Império, especialmente em... Deixa eu tentar falar esse nome, Cricancha, onde a imagem mais significativa de Inti foi descoberta por antropólogos. Esta representação, adornada com carretéis de orelha, um peitoral e uma faixa real, era conhecida como Punchal, da língua Quechua para dia. Dizia-se também que essa imagem de Inti tinha leões e serpentes projetando-se de sua forma. Algumas figuras de Inti também o representavam em forma humana, com uma barriga oca preenchida com uma mistura feita de pó de ouro e as cinzas dos corações dos reis incas. Inti pode ser retratado segurando um disco solar dourado, simbolizando o seu poder solar. Intrincado trabalho artesanal e a fina ourivesaria dos discos de Inti exibiam as excepcionais habilidades artísticas dos artesãos incas e sua reverência ao Deus Sol. Estes discos eram altamente valorizados
e sua exibição refletia a riqueza e o poder do império. Em muitos artefatos incas, Inti é retratado ao lado da lua crescente, sua irmã Mama Quila. Já tem vídeo sobre Mama Quila aqui no canal, é só dar uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas se você quiser conhecer ela. A dualidade entre o Sol e a Lua significava equilíbrio, incorporando a harmonia entre o dia e a noite, masculino e feminino. E isso reforçou as observações astronômicas enraizadas na cultura. Embora a maioria considere Inti o deus do Sol, ele é mais apropriadamente visto como um aglomerado de aspectos solares, uma vez que o povo Inca dividia sua identidade de acordo com os estágios do Sol. Correspondendo aos 3 estágios diurnos do Sol, a identidade de Inti também é dividida em 3 subcomplexos primários, que são pai, filho e irmão. O primeiro deles é Apu-Inti, ou Inti Supremo. Ele representa o pai e às vezes é conhecido como Senhor Sol. O segundo é Shuri-Inti, ou o Inti Filho, que representa o filho de Inti e é frequentemente conhecido como a luz da manhã. A terceira e última divisão de Inti é Inti Walki, ou Irmão Sol, Irmão Inti. Também escrito Inti Walki, Inti Walki. Inti Walki também representa o Deus Sol em sua posição específica como pai fundador do reinado Inca e o centro do culto oficial aos ancestrais do estado. Na astronomia, Apu-Inti e Shuri-Inti podem, na verdade, ser separados um do outro ao longo de um eixo astronômico, e isso ocorre porque eles estão associados aos solstícios de verão e inverno, respectivamente. Inti Walki, entretanto, não está associado a uma localização astronômica. A outra teoria principal sobre a separação do Sol envolve os deveres que Inti fornecia, em vez de serem diferentes estágios do Sol. A crença afirma que um dos sóis era para a verdadeira estrela do céu, que dava luz e calor ao planeta, que um dos sóis era para o dia, onde o Sol era o destaque do céu em vez da Lua, e que uma era o poder de cultivar coisas relacionadas ao significado agrícola da adoração do Sol. A palavra Inti não é de origem quechua, mas sim um empréstimo da língua puquina, uma língua isolada da Bolívia e Peru. O empréstimo de puquina explica por que línguas historicamente não relacionadas, como o quechua, o aimará e o mapuche, têm palavras semelhantes para o Sol. As semelhanças não são apenas linguísticas, mas também simbólicas, já que na cosmologia mapuche e andina central, o Sol, Inti ou Antu, e a Lua, Quila ou Cuyen, são cônjuges. Os incas acreditavam que Inti era benevolente, mas todo-poderoso, e os eclipses solares eram sinal de que ele não estava contente. A maneira de voltar ao seu lado bom era através do sacrifício humano. Comida e lhamas brancas também eram aceitáveis. Para os incas, manter Inti feliz era muito importante porque ele era o responsável pelo sucesso de suas colheitas. Então, a civilização inca fazia o possível para manter o deus satisfeito. Ao manter Inti feliz, os incas teriam uma colheita abundante, e se ele estivesse infeliz, suas colheitas iriam fracassar e eles não teriam o que comer. Ao fazer sacrifícios apropriados e manter os santuários de Inti, os incas acreditavam que manteriam o todo-poderoso deus do sol de bom humor. A crença mais comum era que Inti nasceu de Viracocha, que tinha muitos títulos, sendo o principal deles o deus da criação. Uma das lendas mais conhecidas sobre Inti é a história de sua origem, na qual Viracocha, o deus criador, o gerou do próprio corpo para iluminar o mundo e trazer calor e vida para a humanidade. Há outra interpretação do evento da criação, que leva a um conflito entre Viracocha e Inti, no qual há uma discussão sobre o que significa a criação do Sol e se ele deve ser adorado como uma entidade separada. Algumas fontes identificam a figura central do portal do Sol como Inti e outras como Viracocha, e que o Sol foi apenas uma de suas muitas criações. Inti é irmão e cônjuge de Mama Quila, a deusa da lua,
e de Pachamama, a deusa da terra. Como eu falei anteriormente, já tem vídeo aqui no canal sobre Mama Aquila, mas também tem vídeo sobre Pachamama, é só dar uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas. Inti e sua irmã Mama Aquila, deusa da lua, eram geralmente consideradas divindades benevolentes. Com Mama Aquila, sua irmã e consorte, Inti compartilhava o panteão celestial. A luz prateada de Mama Aquila complementava seu brilho ígneo e juntos funcionavam como os pais celestiais do povo inca, orquestrando o delicado equilíbrio entre o dia e a noite, bem como a luz e as trevas. Seus descendentes, Xuki e Lapa, o deus do trovão, e Nina e Lapa, o deus do relâmpago, desempenharam papéis essenciais em trazer chuva e fertilidade à terra, garantindo a perpetuação do ciclo vivificante. Juntos, Inti e Kila tiveram também Manco Capac, o filho que matou seus irmãos. Ele então conduziu suas irmãs pelo deserto até encontrarem terras férteis perto de Cusco. Foram os descendentes de Manco Capac que reivindicaram o trono através de sua linhagem divina, que os ligavam a Inti. Acreditava-se que Manco Capac, o ancestral inca fundador, seria filho de Inti e, segundo o mito, Inti ensinou ele e sua filha Mama Oclo as artes da civilização, e eles foram enviados à Terra para transmitir esse conhecimento à humanidade. Porém, outra lenda identifica Manco Capac como filho de Viracocha. Em um mito diferente, Inti é filho da deusa da terra Pachamama e do deus do céu. Inti também se torna o segundo marido de Pachamama. O Sapa Inca, como governante do povo, reivindicou herança divina e descendência direta do sol. Ele era o filho vivo de Inti. Sua corte é servida pelo arco-íris, pelas Pleiades, por Vênus, entre outros. Inti ordenou que seus filhos construíssem a capital inca, onde uma barra ou cunha de ouro divina que eles carregavam consigo penetrava na terra. Os incas acreditavam que isso acontecia na cidade de Cusco. O governante inca era considerado o representante vivo de Inti. O culto a Inti era uma parte central da religião inca, com cerimônias e rituais realizados regularmente em templos dedicados ao deus do sol. O Inti Raymi, ou Festival do Sol, era uma das celebrações mais importantes, envolvendo oferendas, danças, músicas e sacrifícios em honra a Inti. Acredita-se que durante o Inti Raymi, crianças seriam sacrificadas para garantir a generosidade de Inti. Lhamas também eram sacrificadas e seus órgãos eram usados para ler o futuro. Os incas usaram pintura facial e diversas decorações e ornamentos durante o festival. Templos dedicados a Inti, conhecidos como Templos do Sol, eram construídos em locais estratégicos em todo o Império Inca. Um exemplo notável é o Templo do Sol em Cusco, onde as múmias dos imperadores incas eram guardadas e cujas muralhas eram feitas de ouro, que os incas acreditavam ser o suor do sol. Este templo foi parcialmente destruído pelos espanhóis e posteriormente reconstruído como igreja de Santo Domingo. Um exemplo do simbolismo que poderia ser encontrado fora da cultura inca seria o Portão do Sol em Tiwanaku, no oeste da Bolívia. O portal solar encontrado lá tem um impacto significativo na arqueologia solar do local, pois mostra uma grande visão da posição do Sol em dias importantes, como em solstícios e equinócios. Os templos costumavam ter muitos enfeites, com os desenhos internos feitos em ouro e outras joias, aumentando o status daqueles que adoravam o Sol dentro do prédio e para mostrar que há algum sacrifício ao Deus ao dar o templo essas glórias que não seriam mais usadas para o povo da civilização, mas sim para o Deus. Os Uxunus eram edifícios onde os principais soldados se comprometiam a ser leais à liderança inca, ou melhor dizendo, a liderança da liderança inca. E esses edifícios têm uma profunda ligação com o Sol. Esses locais forneceriam conexões durante as passagens do zênite solar. O impacto disso pode ser visto que as construções eram feitas em relação ao entendimento que tinham do Sol e que prestavam atenção ao horizonte em vários dias importantes do ano. Assim podiam fazer essas ligações, fornecendo assim mais um símbolo que permite que o Sol seja visto
como uma característica fundamental da sua cultura. A hipótese é que isso seja uma referência a quando as cerimônias poderiam ocorrer para que fossem abençoadas pelo sol. Os incas dedicaram muitas cerimônias ao sol para garantir o bem-estar do Sapa Inca. O sol também era importante para os incas, principalmente para o povo das terras altas, porque era necessário para a produção de culturas como milho e outros grãos. Esta ligação com o sol pode dever-se à grande importância da agricultura nessas sociedades, uma vez que sem luz solar consistente a maioria das culturas não se sai bem. O sol também esteve ligado à chuva e à capacidade das nuvens de chover, outro aspecto necessário ao desenvolvimento das culturas, levando ainda mais longe a importância da vida e especificamente da agricultura nessa sociedade. Durante a estação chuvosa, o sol era mais quente e brilhante, enquanto durante a estação seca era mais fraco. É por isso que Inti é o deus mais adorado na cultura fora do deus criador Viracocha. O poder de Inti era ilimitado, abrangendo todos os aspectos do mundo natural. Ele controlava o movimento do sol no céu, ditando as estações e o crescimento das colheitas. Seus raios dourados traziam calor e luz, enquanto sua ira ardente se manifesta em secas e calor escaldante. Ele vigiava seu povo com olhos vigilantes, seu olhar celestial penetrando nos vales mais profundos e pairando sobre os picos mais altos. O calendário solar Inca foi determinado a partir da observação do Sol e da Lua. Ao redor da cidade de Cusco, havia 12 pilares dispostos de tal forma que em cada mês um deles indicava onde o Sol nascia e onde o Sol se punha. Esses pilares foram chamados de Sukanga, e com eles foram anunciadas as festas e os tempos de semeadura e colheita. O ano de 360 dias foi dividido em 12 luas de 30 dias cada. Cada lua correspondia a festividades e atividades diárias, como as seguintes. A adoração do Sol Inca mostra que o culto do Sol Inca começa antes do amanhecer, quando o imperador, sua família e o povo se dirigem em procissão solene até a praça principal de Cusco, onde aguardam silenciosamente o sol nascente, cuja aparição era recebida com júbilo. Todos os presentes se ajoelhavam e o Inca oferecia chicha ao deus Sol em uma tigela de prata. Depois eles marchavam até o Corichanca, onde o fogo sagrado era reacendido com o uso de espelhos. O culto ao Sol Inca era acompanhado de danças e sacrifícios de grãos, flores e animais, que eram queimados em fogueiras. Quanto ao Festival do Sol Inca, era o Festival Inti Raymi, que eu já vou falar a respeito daqui a pouquinho. Inti, como entidade astronômica, tornou-se sua força celestial orientadora. Os Incas compreenderam a trajetória anual do Sol e alinharam suas cidades de acordo. Um excelente exemplo é Machu Picchu. As estruturas da cidade refletem os padrões solares específicos, refletindo o intrincado conhecimento dos Incas sobre os movimentos solares. As observações solares não se limitaram às cidades e à agricultura. Eles também influenciaram profundamente a iconografia religiosa de Inti. Os Incas reservariam grandes quantidades de recursos naturais e humanos em todo o império para Inti. Cada província conquistada deveria dedicar 1/3 de suas terras e rebanhos ao deus, conforme orientado pelos Incas. Cada província principal também teria um templo do sol, no qual serviriam sacerdotes Pachacuti, o primeiro Inca de Tahuantinsuyo, e o novo Sapa Inca, e está frequentemente ligado à origem e expansão do culto do Sol Inca. O Huilac Humu era o sumo sacerdote do Sol, ou de Inti. Sua posição o colocava como a segunda pessoa mais poderosa do reino. Ele estava diretamente abaixo do Sapa Inca e muitas vezes eram irmãos. Acreditava-se que o imperador e sua família descendiam de Inti, e nem mesmo os Incas estavam isentos de nepotismo, já que o Huilac Uma costumava ser o parente próximo do imperador. As sacerdotisas eram chamadas de mulheres escolhidas ou mamacuna, escolhidas entre as Deixa eu tentar falar esse nome, tá, gente? Aclacuna, que também significa mulheres escolhidas, e teciam tecidos especiais e preparavam chicha para festividades e sacrifícios a Inti.
Além disso, o principal templo da religião estatal inca era o Cricancha, em Cusco. Dentro deste templo havia nichos de parede nos quais os corpos dos imperadores e governantes anteriores eram exibidos, junto com várias estátuas de Inti em certos festivais. Algumas figuras de Inti também o representavam em forma humana, como a barriga oca preenchida com a mistura feita de pó de ouro e as cinzas dos corações dos reis incas, como a gente já falou anteriormente. Os Uxnus eram edifícios onde os principais soldados se comprometiam a ser leais à liderança da liderança inca. E a gente já falou deles aqui anteriormente, né? Esses locais forneceriam conexões durante as passagens do zênite solar. Então as construções eram feitas em relação ao entendimento que tinham do Sol e que eles realmente prestavam atenção ao horizonte em vários dias importantes do ano, como a gente já falou anteriormente, equinócios, solstícios. E então assim eles podiam fazer essas ligações e criar o calendário, fornecendo assim mais um símbolo que permite que o Sol seja visto como uma característica fundamental da sua cultura. A hipótese é que isso seja uma referência de quando as cerimônias poderiam ocorrer para que fossem abençoadas pelo Sol. A adoração de Inti e a ascensão do culto a ele são consideradas explorações da religião para fins políticos, uma vez que o rei Inca era cada vez mais identificado com o Deus Sol. Isso tornou-se uma forma de patrocínio divino, e a conveniência dessas comparações para os imperadores incas é crucial. As sacerdotisas tinham um propósito especializado durante o solstício, pois dizia-se que o Sol presidia uma morte que encerraria a linhagem do Sol no Império Inca. Após o solstício, as mamacuna iniciariam um período de jejum para aproximá-las da tristeza do Sol, para que pudessem entender o que iria acontecer e evitar que o mal acontecesse. Há outro aspecto do culto que não envolve os sacerdotes, mas sim o povo inca, porque eles acreditavam que descendiam do Sol. Mais especificamente, a classe dominante descendia do Sol e isso ligava o povo a essa santidade. Isso fazia com que cada vez que um membro da sociedade inca viajasse, o fizesse como um símbolo de Inti e sua nação, o que levou à necessidade de ser sagrado para entrar em certas cidades e até mesmo para viajar dentro do império. Esperava-se que todas as cidades e províncias adorassem Inti, incluindo as cidades conquistadas. Outra lenda importante é a narrativa do Inti Raymi, ou Festival do Sol, uma cerimônia anual realizada em honra a Inti para garantir sua bênção sobre as colheitas e prosperidade do Império Inca. O Festival de Inti Raymi homenageia o Deus Sol e foi originalmente concebido para celebrar o início de uma nova estação de plantio. Atualmente atrai muitos turistas todos os anos para a cidade de Cusco, que foi a antiga capital do Império Inca. O nome do festival, Inti Raymi, se traduz como o Festival do Sol e era realizado durante o solstício de inverno do hemisfério sul, que é o dia mais curto do ano, e isso ocorria por volta do dia 24 de junho. Esse festival contou com a presença dos 4 setores de Tawantinsuyu, ou as 4 partes unidas, ou seja, isso significa o Império Inca. Capitães militares, funcionários do governo e os vassalos presentes estavam vestidos com seus melhores trajes e carregavam suas melhores armas e instrumentos. A preparação para a festa de Inti Raymi começava com um jejum de 3 dias, onde não haviam fogueiras acesas e as pessoas se abstiam de manter relações sexuais. Para a cerimônia em si, as virgens do sol preparavam uns pãezinhos de milho. Neste dia, o soberano e seus parentes esperavam descalços na praça pelo surgimento do sol. Colocando-se de cócoras com os braços abertos e jogando beijos para o ar, recebiam o astro-rei. Então, o Inca, com 2 vasos de ouro, brindava com Titia. O vaso da esquerda bebiam os parentes do soberano, e o vaso da direita era derramado em uma jarra de ouro. Depois, todos iam ao Corichanca, o templo do sol, e adoravam o sol. Os curacas entregavam as oferendas que haviam trazido de suas terras e logo o cortejo voltava à praça, onde se realizava grande sacrifício de animais ante o fogo novo que se acendia, utilizando como espelho o bracelete de ouro do sumo sacerdote. A carne dos animais era repartida entre todos os presentes, assim como grande quantidade de titia, prosseguindo os festejos durante os dias seguintes.
Este festival duraria 9 dias, e durante esse período as pessoas consumiam grandes quantidades de bebida e comida. Também houveram muitos sacrifícios, todos realizados no primeiro dia. Após os 9 dias, todos partiriam com a permissão do Inca. O Inti Raymi foi proibido em 1572 pelo vice-rei Francisco de Toledo por ser considerada uma cerimônia pagã e contrária à fé católica, sendo realizada posteriormente de forma clandestina. Em 1944, foi realizada uma reconstrução histórica do Inti Raymi por Faustino Espinosa Navarro, que, em 1953, fundaria a Academia do Idioma Quechua. A reconstrução foi baseada na crônica do Inca Garcilaso de la Vega e só se refere à cerimônia religiosa. O roteiro da representação foi escrito em Quechua por Faustino Espinosa Navarro, que durante 14 anos, de 1944 a 1958, representou o papel de Inca moderno. Durante esta data em diante, a cerimônia voltou a ser um evento público e uma grande atração turística. Na época dos Incas, essa cerimônia se realizava na Praça Alcaipata, hoje Plaza de Armas de Cusco, sendo assistida pela totalidade da população da cidade, talvez umas 100 mil pessoas. Hoje, o Inti Raymi, como não poderia ser de outra forma, tem um aspecto distinto, de um espetáculo dirigido tanto aos turistas quanto aos próprios cusquenhos, para quem é um ponto de referência para sua consciência nativa. Por esse último aspecto, desperta tanto entusiasmo e participação maciça. A representação da qual participam milhares de pessoas começa em frente ao Corichanca, de onde o Inca, entre aspas, o Inca, realiza uma invocação ao sol. Os espectadores, entretanto, esperam na esplanada de Sacsayhuaman, até que o cortejo se apresente. Este ingressa no cenário, levando o Inca, entre aspas, em sua liteira, por grupos que representam os moradores dos 4 cantos de Tahuantinsuyo. Depois é realizado o sacrifício, entre aspas, de uma alpaca e o Inca, invoca seu pai, o Sol. Com quase 60 anos de existência, o Inti Raymi é agora parte inseparável da vida de Cusco. Não só é a principal cerimônia do mês na cidade, mas também sua fama transcendeu as fronteiras peruanas e também dentro delas tornou-se um exemplo para outros festivais de identidade nacional, como o Som do Raymi, que é encenado em Andahuaylas. Hoje, o Inti Raymi é celebrado em vários países da América Latina, incluindo o norte da Argentina, Colômbia, Bolívia, Equador e Chile. Embora comemorar em Cusco continue sendo o destino mais popular, os turistas participam de celebrações em todos esses países. A certa altura, havia uma estátua extremamente importante de Inti feita de ouro. Essa estátua ficava dentro do Coricancha, que também tinha folhas de ouro martelado nas paredes internas. A estátua tinha raios de sol que saíam da cabeça e com o estômago oco para guardar as cinzas dos imperadores com ouro, que a gente já falou aqui anteriormente. Essa estátua era um símbolo de Inti da realeza, mas apesar dos esforços dos Incas para esconder a estátua durante a invasão espanhola, ela acabou sendo encontrada e provavelmente foi destruída ou derretida. Para os espanhóis era um sinal de paganismo que não deveria ser tolerado de forma alguma. Infelizmente, a estátua não foi a única obra de arte a ser destruída. Muitas peças de arte e diferentes trabalhos em metal foram destruídos pelos conquistadores, embora eles tenham perdido uma. Atualmente há uma máscara inca em exibição do Coricancha, feita em ouro, finamente martelado. Coricancha foi destruída pelos conquistadores espanhóis e a maioria de suas pedras foram usadas para construir uma igreja. A gente já falou aqui a igreja de São Domingo. Embora o culto tradicional a Inti tenha desaparecido com a conquista espanhola do Império Inca, sua figura ainda é lembrada e reverenciada em algumas comunidades indígenas dos Andes, onde práticas religiosas tradicionais persistem até hoje. Além de ter sido usado no simbolismo do passado e o sol ter uma importância na cultura e religião de lá, o sol ainda é usado em importantes figuras simbólicas dentro de países que já fizeram parte do Império Inca,
provando que, embora essa religião não seja mais o ponto de apoio dessas nações como era anteriormente, a mitologia e as características ainda existem. Embora não seja garantido que estes tenham ligações com o deus Inti, o significado cultural do Sol foi claramente transmitido ao longo das mudanças de impérios e através da colonização dos Andes. O Sol também está representado no brasão da Bolívia, no brasão da Argentina, no brasão do Uruguai e no brasão do Equador, bem como na bandeira histórica do Peru. Todos esses países fizeram parte, historicamente, do Império Inca. O Sol de Maio possivelmente também tem suas raízes em Inti e pode ser encontrado na bandeira da Argentina e na bandeira do Uruguai. Além disso, ecos da adoração de Inti podem ser encontrados no folclore e simbolismo local. A iconografia de Inti, muitas vezes tecida em têxteis ou retratada na arte, contribui para a continuidade cultural das sociedades andinas. Suas imagens servem como um lembrete da rica herança inca que moldou a região. Por último, a língua quechua, falada pelos incas e ainda hoje utilizada, mantém viva a memória de Inti. A palavra para sol, Inti, permanece inalterada, um tributo linguístico a essa divindade fundamental. O espírito de Inti vive nos corações do povo andino, um poderoso lembrete da interconexão da natureza, do ciclo celestial e do espírito humano. Seus raios dourados continuam a banhar os Andes com calor, uma sugestão de uma época em que o Deus Sol reinava supremo e seus filhos dançavam sob seu olhar benevolente. O Inca da América do Sul criou o maior e mais poderoso império das Américas pré-colombianas. O legado de Inti serve como um elo tangível entre o passado e o presente, conectando-nos à antiga sabedoria da civilização Inca. Quanto aos deuses relacionados, alguns exemplos de divindades solares de outros panteões incluem Ra na mitologia egípcia, Hélio na mitologia grega e Súria na mitologia hindu. Nos tempos modernos, Inti às vezes é confundido como deus cristão. Pesquise Inti e Cristo em um mecanismo de busca e você encontrará diferentes tópicos no Facebook e no Reddit, alegando que a crença inca em Inti é uma prova de Cristo. Devido à natureza de seu nascimento como filho do Criador e festivais como o Inti Raymi, dedicado à sua ressurreição, faz sentido que o povo quechua moderno às vezes o confunda com Cristo. Quanto aos símbolos, os principais símbolos associados a Inti são o disco solar e os raios solares, representando sua natureza divina como Deus do Sol. Sua cor é o amarelo e também o ouro. Seu mineral é o ouro, seu elemento é o fogo. O ouro foi uma associação importante com Inti. Dizia-se que o ouro era o suor do sol. Inti estava fortemente associado ao milho e à batata, que combinados com a quinoa eram as culturas mais comuns cultivadas pelos incas. Segundo a lenda, Inti também deu ao Império Inca folhas de coca, que eles usariam para fins medicinais e também ofereceriam aos deuses. Os discos dourados de Inti simbolizavam a energia vital do Sol e a prosperidade que ele trazia à sociedade. A ampla distribuição desses discos enfatizou a reverência generalizada por Inti e reforçou a unidade religiosa dentro do Império. O artesanato e o simbolismo incorporados nesses discos dourados exibiam as conquistas artísticas e culturais da civilização Inca. Os discos dourados de Inti atuaram como símbolos poderosos de poder, ligando a elite dominante à autoridade divina e reforçando sua legitimidade política. Como símbolos de reverência e divindade, as representações e os discos dourados de Inti desempenharam um papel central nas práticas religiosas incas e na cultura visual, deixando um legado duradouro no patrimônio histórico e cultural do Peru. Quanto às oferendas, Inti era a divindade mais importante para os incas. Era adorada em muitos santuários, recebendo oferendas em ouro, prata e as chamadas Virgens do Sol que o serviam. Os incas realizavam sacrifícios a ele, acreditando estar satisfazendo Deus. Os itens oferecidos em adoração a Inti, para os quais há evidências arqueológicas, incluem orações simples, comida, folhas de coca e tecidos, bem como animais, sangue e seres humanos. Oferendas tradicionais a Inti incluíam alimentos como milho, batata e lhamas sacrificadas, bem como os objetos de ouro e prata.
Rituais incluíam danças, cânticos e orações realizadas por sacerdotes especializados. Você pode atualmente ofertar a ele carne, milho, batatas, quinoa, cacau, velas amarelas e douradas, ouro, prata, frutas, folhas de coca, bebidas fortes e ícones solares. Quanto aos epítetos, e espelhos, obviamente, você também pode oferecer a Inti. Epítetos. Alguns possíveis epítetos para Inti, a gente não tem nada assim, vamos colocar como epíteto moderno, tá? Senhor do Sol, doador da vida e protetor dos Incas. A gente já vai fazer a oração aqui, mas antes de fazer a oração é importante falar que todo o material que eu utilizei para fazer essa pesquisa está relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vocês podem se jogar nesses links aí para poder conhecer mais essa divindade. Não encontrei nenhuma oração, eu criei uma oração para fechar o vídeo, então oração para honrar Inti por Selene de Hecate. Ó grande Inti, Senhor do Sol, eu o reverencio com humildade e devoção. Eu o honro e agradeço a presença na vida de todos os seres, nos trazendo calor e alimento. Que tua luz radiante ilumine nossos caminhos e que teu calor possa conceder-nos força, coragem e prosperidade. Inti, Pai amoroso e protetor dos Incas, abençoe-me com tua proteção e guie-me com tua sabedoria eterna. Que tua luz divina continue a brilhar sobre nós agora e sempre. Bem, gente, aqui eu me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conta pra mim aqui nos comentários o que você achou e aguardo vocês no próximo vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey.